E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para começarmos a nossa aula, eu vou começar contando uma historinha para vocês. Na verdade, é uma piada. Não sou muito boa nisso não, mas aí qualquer coisa, vocês rindo aí fica tudo certo, beleza? Tá. Conta-se que tinha um garotinho assim, muito espoletinho, sabe? E aí ele tinha ganhado uma bicicletinha nova. E o que aconteceu? Aí ele aprendeu a andar, felicidade geral, né? Quando a gente aprende a andar de bicicleta. E aí, aprendeu a andar e ele passou, olha mamãe, a mamãe dele estava sentada lá. Olha mamãe, eu aprendi a andar. Aí tá, a mãe dele, meu filho, que legal, tal. Aí, de pouco, ele passa novamente sem as pernas. Mamãe, olha só, eu tô andando, estou sem as pernas. Ó, só com as mãos. Aí a mãe dele, que legal, filho. É. Daqui a pouco, a mãe dele conversando lá com as amigas, lá de boa, lá tranquilona. Passa o menininho novamente. Mamãe, olha só, sem as pernas e sem as mãos. Aí passou. Aí, quando a pouco, volta o menininho. Mamãe, sem os dentes. Então, pessoal, essa é a piada. Tem uma outra também que eu vou contar pra vocês. Era uma vez, tinha duas formigas conversando. Uma chegou e falou assim, qual que é o seu nome? Aí ela respondeu, Formiga. Aí ela falou o nome, né? Falou assim, e o seu? Aí ela, Ota. Aí outra, Ota o quê? Formiga. Então, pessoal, essas super piadas que eu contei para vocês é para nós fazermos a introdução da nossa aula, que é justamente sobre isso, sobre esse tipo de texto, esse gênero textual que nós vamos estudar. A anedota ou piada dá no mesmo. É um gênero textual, né? Como nós sabemos que a piada é um texto humorístico, né? Que a intenção é levar ao riso, certo? Então são textos populares que vão sendo passados, né, para um para outro, né, numa roda de conversa. Quando surgem esses tipos de texto, esse tipo de gênero textual, são em rodas de conversas informais, no meio de amigos, que surge. Então, assim, não tem autor. É um texto narrativo também, pessoal. Por quê? Porque existe alguém ali que está contando a história. Geralmente, este texto vai ser narrador-observador. Quando eu contei para vocês, foi o quê? Foi feita, a primeira foi um narrador-observador, alguém que estava de fora e contou. Diferente no outro da formiga, que não, já aconteceu aí um narrador-personagem, mas com o narrador contando também o início do fato. Então, ele tem, volta só um pouquinho. Então, olha só, geralmente a presença de enredo, o enredo que é a história em si, tem os personagens, conforme, na primeira piada, quem eram os personagens? Era o menino e a mãe dele. Na segunda piada, quem era? Eram as formigas. Então, tem o tempo e também tem o espaço, onde estava acontecendo ali a situação em si. Passa. As principais características das anedotas ou piadas. Então, elas são, olha só, uma narração relativamente curta, não demanda muito tempo, não há necessidade de ter muito tempo, porque como nós vimos, a intenção desses tipos de texto é o quê? Levar ao riso. Então, o enredo, por ser assim, para levar ao riso, o enredo ele vem ser simples. Não precisa de muitos enfeites, de muitos detalhes, não, é simples. Os textos são populares, né? Geralmente não se sabe quem que é o autor, quem foi que inventou, quem criou. E aí se espalha muito rápido, um contando para o outro. E o ambiente geralmente é informal. Acontece ou no meio da rua, ou acontece no ambiente em casa mesmo.
A linguagem é simples e coloquial. Quando nós vamos escrever outros tipos de texto, pessoal, por exemplo, um texto que ele é de cunho narrativo ou dissertativo, até mesmo crônica, como nós vimos, né, que são também acontecimentos do dia a dia, mas esses tipos de textos, eles pedem uma abordagem mais formal da piada e da anedota. Esses textos, por eles ter a intenção de provocar o riso, que é um texto humorístico, então tem que ser uma linguagem leve, tem que ser uma linguagem, quando falo, todo mundo entende a respeito do que ele está falando. Isso nós chamamos de linguagem coloquial. Vem geralmente com humor e ambiguidade. Conforme nós vimos, né? Ambiguidade é o quê? O duplo sentido. Eu estou falando algo, mas na verdade, eu quero dizer, é totalmente diferente daquilo, conforme nós já estudamos. Sarcasmo e ironia, que é praticamente a mesma coisa. Então, eu quero ironizar uma situação, eu quero colocar graça, eu quero dizer o contrário daquilo que realmente se espera. Por exemplo, quando eu falei lá no finalzinho da história lá do menininho, que ele aparece, ah, mãe, eu também apareci, também estou sem os dois dentes. Tipo, acha que ele ia estar achando graça daquilo? Né? Então, que ele estava querendo mostrar que ele estava sem as pernas, sem as mãos, também sem os dentes. Então, ele usou ali o quê? Um sarcasmo, uma ironia. E tem a presença de discurso direto. Conforme também já expliquei anteriormente, o discurso direto é o quê? Que tem a fala ali do personagem. Geralmente é caracterizado pelo quê? Então, normalmente as piadas vêm carregadas desse discurso aqui, o direto. E, conforme falei, são situações do cotidiano, são situações simples, mas que traz humor. Outro gênero textual é o humor em quadrinhos. Eu acredito que vocês já devam ter lido, ou até mesmo talvez tenha coleção aí de gibis. Nós chamamos o quê? História em quadrinhos. Acredito que talvez uma das primeiras leituras que nós fazemos na vida são essas histórias em quadrinho. Por quê? Essas histórias em quadrinhos, elas são ricas no visual. Elas chamam a nossa atenção porque elas vêm recheadas de desenhos, de gestos, né? E aí vem os balãozinhos expressando a fala, certo? Então, esses são os tipos. Só que na história, na de hoje, nós vamos ver um pedacinho. É parecido com a história em quadrinhos, só que nós damos o nome de tirinhas. Por que que recebe o nome de tirinhas? Já que também é uma história em quadrinho, né? Então, nós temos essa tirinha aqui do Garfield. Ó, existe um limite para o que eu consigo comer. A comida acabou. É disso que eu estava falando. Entende? Então, olha só. Aqui, por que tirinha? Porque esse contexto foi tirado, então, de uma história em quadrinhos. Aí colocou apenas uma partezinha da história, certo? Então, a diferença é que na história em quadrinhos ela é mais longa, ela pode ter páginas, na tirinha não. Eu pego apenas três diálogos, né? 3 quadradinhos para ter a tirinha. Então, a tirinha, ele é um texto que narra a história em sequências de quadrinhos, conforme vocês observaram no desenho ali do Garfield, né? Eles são textos curtos e ele pode ser em tom de humor, crítica ou sátira. Na tirinha anterior, o que denota-se ali? Né? O humor, como quase tudo. Ah, mas a comida acabou. Então, tipo, é disso que eu estava falando. Então, se a comida acabou é porque eu não vou comer mais. Então, assim, quis trazer um humor. Então, a intenção das tirinhas também é um texto curto, certo? Onde o objetivo também é trazer o humor, só que diferente da piada, que o objetivo central da piada é provocar o riso,
Na tirinha não. Na tirinha, o objetivo pode ser de causar humor, mas muitas vezes ela quer provocar o quê? Uma crítica na sociedade, uma crítica no contexto familiar, né? Uma sátira, que é o duplo sentido. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, conhecendo mais esses dois gêneros textuais aí. Beleza? Então, assim, aproveitem, né? Podem estar fazendo aí de autoria de vocês, claro, né? Eu gosto sempre da autoria porque eu sei o quanto vocês têm potencial, o quanto vocês são inteligentes. Então, eu quero receber muitas piadas de autoria de vocês. Eu gosto de rir, eu não sou boa para contar, mas olha, para rir, mesmo se eu não entender, pessoal, eu vou dar risada, tá bom? Então, beijos, até a próxima. Aguardo a piada de vocês.